Olá, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje vamos falar um pouquinho sobre violência, esse tema complexo, mas que a gente se depara hora ou outra com esse tipo de situação. Então, para a gente definir melhor o que é violência, eu trago para vocês o sentido da palavra violência, que na verdade significa um constrangimento físico ou moral, o uso da força, da coação, o torcer o sentido do que já foi dito, estabelecer o contrário do direito à justiça, negar a livre manifestação que o outro expresse de si mesmo a partir das suas próprias convicções. Então, quando a gente traz essa temática da violência, e a gente vai estar fazendo também um pouquinho vai estar estabelecendo relações entre violência, o estado da normalidade, e a violência dentro da psicopatia. Corresponde também a violência é um sentido inadequado, fora da proporção, em sua proporção, dentro de um conteúdo. A violência ela também é taxada dentro de um contexto de normalidade ou dentro da psicopatologia, que são dos transtornos, das doenças mentais, quando a pessoa está fora de si. A gente vai ver logo depois também os tipos de violência. Então, a relação entre o transtorno mental grave e violência, ela é bastante complexa. E apesar dos constantes avanços da psiquiatria moderna, ainda continua gerando muitas discussões e dúvidas. A dimensão do debate envolvendo questões culturais, sociais, éticas e políticas tornam esse campo da psiquiatria forense ainda mais complexo. A gente tem aí uma referência desses autores que trazem essa relação do transtorno mental e do transtorno mental grave e da violência em si. Temos aí dentro da psiquiatria algumas doenças, alguns tipos de transtornos que são complexos, que quando o indivíduo ele está medicado, ele consegue, ficar, num nível mais de tranquilidade. Quando a pessoa, na verdade, ela não está medicada dentro da psiquiatria, ela pode ter algumas situações de, ficar fora de si, ter alguns surtos e muitas vezes acabam até sendo violentos com a própria família. Até próximo dos anos 80, 90, o consenso era que as pessoas que tinham, por exemplo, esquizofrenia, elas não eram provavelmente mais violentas comparadas com a população geral. Isso lá em 2001 a gente tem essa referência desse autor. Hoje, a esquizofrenia, a pessoa ela precisa estar medicada para ela estar num nível de, controle emocional, mas a pessoa também, quando ela tem algum tipo de transtorno e ela não está medicada, ela ela pode ter alguns tipos de comportamentos inadequados, né, ficam agressivas, tanto, verbalmente, às vezes fisicamente, e não é só o indivíduo em si que sofre, né, a própria família, as pessoas que convivem com esse tipo de pessoa acabam sofrendo também, numa instância muito maior. Então, novos estudos epidemiológicos surgiram e atualmente aceita-se que pessoas com esquizofrenia, embora por força de um pequeno subgrupo, têm maior probabilidade de serem violentas do que a população geral. Então, a gente tem. Por que a gente traz essa temática para vocês? Vocês com certeza vão passar dentro aí da corporação, dentro dos bombeiros, muitas situações de estresse, né? Às vezes um estresse mais elevado, onde eu vou ter que estar monitorando tudo isso para não me tornar violento com o outro. Essa violência é dentro do contexto do trabalho, mas também essa violência na sua própria casa, nível pessoal. Então a gente sempre precisa ter esse monitoramento das nossas emoções, para que essa violência não ocorra, nem no campo de trabalho, às vezes com uma palavra que eu diga, a forma como eu me comporto com o outro, e também
nessa relação a nível pessoal. Eu sempre vou estar trazendo esses dois contextos, porque a gente não consegue desmembrar e tentar e falar para vocês de violência somente no contexto de trabalho. Até porque a gente sabe que a violência, dependendo do grau de estresse que eu estiver vivendo, eu posso estar me comportando de forma inadequada em qualquer área da minha vida, seja profissional ou pessoal. Mas mesmo assim, a proporção do total de violência social atribuída a esse grupo, né, que eu me reporto à esquizofrenia, é bastante pequena, geralmente abaixo de 10%. Essa é uma referência que esses estudiosos fazem. Às vezes, as pessoas que têm esse tipo de problema, onde elas são afetadas por alguma doença dentro do ramo da psiquiatria, elas conseguem monitorar isso através das medicações. Um ato grave de violência cometido por uma pessoa com transtorno mental grave é um evento relativamente raro, conforme aí Monod, em 1992. Por que é um transtorno mental grave? Aí ele pode se tornar raro esse momento, porque supõe-se que a pessoa que tem esquizofrenia, que ela tenha que usar de medicação, uma medicação controlada dentro aí da psiquiatria. Entretanto, quando ocorrem episódios de grande repercussão na mídia, o tema volta a ser foco de atenção e debate. Por quê? Tudo que, quando a gente se reporta à violência em si, isso gera polêmica, seja em instâncias de pessoas com transtornos, seja no contexto de pessoas que tenham cometido algum ato de violência dentro de um grau de normalidade. Essa relação de violência é fortemente reforçada por aspectos culturais e históricos, que desde lá o século XIX associam loucura ao crime. Então, assim, o que é a loucura em si? A loucura eu posso definir, então, quando eu não estou no meu grau de normalidade? O que seria a loucura? A loucura, ela está atribuída a uma doença mental? Ou nós temos episódios de loucura mesmo considerados pessoas normais? Então, a violência e o transtorno mental associam-se na mente do público, das pessoas, dos profissionais de saúde mental, e costumam sentir-se compelidos a dizer que esses medos são infundados. Infelizmente, os profissionais não têm evidências claras para justificarem suas afirmações e formularem suas explicações, pois a maioria dos estudos ainda tem um valor limitado. A gente sempre vai, quando a gente fala de violência, da psicologia e da psiquiatria, a gente vai fazer uma referência aos transtornos mentais. Então, qual que é o grau de normalidade quando a pessoa traz uma situação de violência, né? Então, são situações aí para todo mundo pensar. A literatura, hoje, ela traz algumas situações sobre transtorno mental grave. O transtorno mental grave e violência, ela vai estar sujeito tanto a dificuldades metodológicas, associada com avaliações diagnósticas não confiáveis. Porque com a ocorrência de comorbidades, especialmente o abuso de substâncias psicoativas, no caso medicações, ou até mesmo drogas, né, álcool ou drogas de uma forma geral, ela pode ter relações aí com variações culturais, importantes aí na percepção, na construção que é, de fato, às vezes atos que envolvem atos criminosos, bem como uma falta de precisão na definição abrangente e precisa da própria violência. Esses autores aí de 1996, de 1998, eles trazem esses estudos sempre associando a violência em si com os transtornos mentais.
Para indivíduos com transtornos psicóticos, considera-se que a condição psicopatológica, por si só, é um fator potencial na precipitação de comportamentos que são chamados disruptivos e atos violentos de uma forma geral. O que que seria esses comportamentos disruptivos? São comportamentos que eles fogem dos graus de normalidade de um indivíduo. Existe um reconhecimento crescente de sintomas que tornam a pessoa mais vulnerável a possíveis atos violentos, como traz aí esses autores, aí em 93, 2005, vocês veem que os estudos são bem, estão bem lá no passado, mas desde então, desde os princípios da humanidade já se fala em violência, né? E a gente tem vários estudos que falam, inclusive, de violência dentro da segurança pública. Nós vamos, agora, na nossa próxima aula, falar um pouquinho e se aprofundar um pouquinho mais sobre violência, onde a gente vai estar falando sobre alguns tipos de violência em si. Então, nesse primeiro momento, a gente viu algumas literaturas, algumas informações de alguns autores que trazem para nós a violência em si e esse contexto, né, fazendo esse paralelo com os transtornos mentais e com a psiquiatria. Até mais, ficamos por aqui.